Gente do céu, como é desconfortável falar com o computador e não saber, assim, o rosto da pessoa com quem a gente tá conversando. Ai, que doido. É o novo mundo, né? Pois é, um mundo Temos que nos pós-pandemia. adaptar. É. Nada mais será igual. Acho que eu podia começar falando que, apesar da gente estar aqui, né, dando uma aula EAD agora, porque a gente quer que vocês estejam preparados pro Enem, eu, pelo menos, Bruna, não sei todas as outras pessoas da área da filosofia, mas eu me posiciono como contra o Enem nesse momento. Então, tipo, a gente está aqui preparando, eu, né, tô aqui querendo preparar vocês para o Enem, mas esperando que seja para o Enem do ano que vem, que não seja para esse Enem agora, porque eu sei que nem todas as pessoas têm essa possibilidade que a gente tem agora. Aqui onde eu moro, por exemplo, eu tô com meus animais incomodando aqui na volta, a minha mãe chega do trabalho daqui a pouco e eu sei que talvez eu vou ter que ir lá abrir a porta. Eu moro bem para fora, eu sei que a internet pode cair a qualquer momento. A gente teve problemas para carregar o slide no início, né? Então, tipo, tem uma série de coisas que trazem problemas para a gente ter uma aula online, né? E, por enquanto, aqui a gente consegue ter uma aula online, seja pelo celular, sei lá, seja pelo computador, mas nem todo mundo tem essas possibilidades. Então, eu espero que vocês estejam, tipo, refletindo um pouco sobre isso, sabe? Sobre quanto a gente tem esse privilégio de estar aqui conversando um pouquinho sobre filosofia e que talvez a gente tenha que saber também o nosso lugar, que a gente não pode se colocar como superior aos outros, assim. Eu acho que é o momento da gente pensar muito, assim, sobre o nosso papel na sociedade e defender um pouquinho de igualdade e pensar um pouquinho no outro e saber, assim, que se posicionar contra o Enem nesse momento é saber que as cotas sociais elas não resolvem todo o problema, sabe? É preciso que todo mundo tenha acesso a estudar e às vezes estudar a gente só consegue isso dentro de uma escola, dentro de algo como é o desafio e que o desafio EAD ele não acessa todas as pessoas que seriam acessadas se a gente estivesse, né, dentro de uma sala de aula. Então acho que antes de começar eu só queria fazer esse posicionamento assim, né, que é a de Enem, hashtag de Enem. Não sei se tu quer falar alguma coisa antes, Leonor, e aí a gente já começa a apresentar os colegas. É, não, inclusive hoje é o dia, né? Anti-ENEM, né? Tem uma manifestação sobre isso. Queria só dizer que eu concordo contigo, né? Que é o momento da gente pensar que nem todos têm as mesmas oportunidades. Aqui na minha casa também, a minha internet é lenta, mas nós estamos, eu acho que muito bem até. Perto da desigualdade que a gente vê aí em todo o Brasil, eu acho que a gente está muito bem. Eu e tu, estou falando, né, Bruno? Sim, Porque a com gente está certeza. conseguindo, assim, mesmo que seja com alguma dificuldade, a gente está conseguindo ainda se comunicar com vocês, mas a gente sabe que isso está longe de ser uma realidade brasileira, né? Então, é de se pensar exatamente isso, né? Pensar, é o momento de pensar no outro. E com certeza a gente não atinge todos os alunos que o desafio iria atingir se tivesse aula, né? A gente teria uns 40 alunos por sala de aula. E quantas aulas, quantas turmas a gente tem, né? A gente tem tarde, noite, umas 4 turmas, mais depois. Umas 4 turmas de 40 alunos. Então, o número de alunos que a gente está atingindo é ainda significativamente menor, né? Do que uma Exatamente. aula presencial poderia atingir. Fora que é sem igual, né? Fora que Tu também poder a gente conversar com o aluno. provavelmente não consiga fazer as turmas de intensivo, né? Também são É. pessoas que geralmente entram no meio do ano e que também provavelmente não consigam ter esse acesso. Se a gente continuar com aula online, provavelmente não tem a turma de intensivo, né? Então a gente vai atingir um número muito menor de pessoas. Então eu também sou contra, acho que o Enem tem que ser revisto. Mas E é como isso. bons estudantes de filosofia, a gente defende sempre que se continue estudando, né? Porque na medida da possibilidade, adquirir conhecimento é sempre positivo para a gente manter a nossa cabeça ocupada, saudável. Bruna, eu não sei se tu, antes de eu sair,
Eu acho que tinha que falar, né, qual é a minha função aqui na aula hoje, né? Sim, pessoal, não sei, tu quer te apresenta aí, Leonor. Sim, eu sou professora do Desafio e desde 2014 e hoje eu estou aqui para ser o que eu sou mesmo, Bruno? Mediadora. Mediadora, essa é a palavra. Então eu vou ficar na parte operacional com vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade de acesso, alguma pergunta que tenha que ser respondida, né? Para que a Bruna possa dar a aula dela tranquilo, entendeu, gente? Então, eu estarei aqui, mas eu vou tirar minha carinha do ar e futuramente vocês vão me ver dando aula também, tá? Só que hoje a minha função é mediadora, tá bem? Então, um abraço para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos e uma ótima aula para todos nós. Tá, beijo, Leonor. Tá, então, vou começar me apresentando aqui. Eu vou tentar ir respondendo as perguntas no chat, mas não vou ficar tanto olhando no chat, porque senão eu me perco. E aí eu vou deixar a Leonor cuidar mais de conversar com vocês ali, tá? Vou me apresentar então. Eu sou a Bruna, eu sou estudante de filosofia, estou fazendo mestrado agora, estou terminando, já devia ter terminado se não fosse a pandemia, eu já teria terminado o mestrado. E vou apresentar primeiro os colegas para vocês, depois vou apresentar um pouquinho do plano de aula que a gente fez, que não é nada fixo, porque a gente não sabe exatamente quantas aulas a gente vai ter, então a gente fez um plano de aula baseado no que a gente achou que poderia dar conta. E aí depois eu vou fazer uma introdução às aulas que os colegas vão dar. Então, a ideia foi trazer assim, o que é a filosofia, o que seria as áreas da filosofia, o que seria os períodos filosóficos, para a gente poder iniciar a aula mais ou menos as próximas aulas, todo mundo entendendo mais ou menos o que são no mesmo nível da filosofia, mais ou menos. Não sei se vocês querem responder aí no chat, eu não sei, eu não estou muito afim de fazer aquelas enquetes, eu não sei se vocês vão querer participar e tal, então se vocês quiserem responder no chat aí, quem já teve algum contato com filosofia e tal, eu até botei no meu Twitter hoje, né, que eu acho que essa aula deveria ser dada para uma turma de quinta série da filosofia, né? Só que como a gente não tem filosofia na quinta série, eu tenho que dar essa aula para vocês agora, porque é uma aula tipo, muito introdutória, só que ela é muito importante. Você não consegue aprender filosofia sem saber essas noções básicas. Se juntar. Se vocês quiserem também, tipo, conteúdos, que nem o Gerson falou, a gente pode mandar conteúdo para vocês. É só vocês pedirem que a gente vai organizar e vai mandar para vocês, tá? Então, para começar, vamos lá. Vou apresentar os coleguinhas para vocês, tá? Essa aqui é a Elda, ela é a coordenadora da filosofia. Ah, que legal, todo mundo teve filosofia, isso é ótimo. Então, vocês já têm mais ou menos uma noção, e aí a aula de hoje talvez seja só para emparelhar mesmo, vocês já vão conseguir me ajudar. Eu tenho várias perguntas para fazer para vocês, então, e isso vai ser muito legal, vai ser bem participativa a aula, então. Tá, vou apresentar os coleguinhas, então. A Elda, ela é coordenadora da área, ela não vai dar aula para vocês, e ela, eu não sei se vocês, vamos ver se quem conhece essa frase. Ela trouxe essa frase que é, tipo, bem conhecida na filosofia. Penso, logo existo. Alguém sabe? Quem souber aí, comenta. Vou ser bem blogueirinha. Esse é o Rafael, ele vai dar aula para vocês de filosofia antiga, principalmente, e eu não lembro quais outras áreas, mas ele vai dar aula para vocês. Ele trouxe a frase: é preciso cultivar a alma de aprendiz por meio de hábitos em vista de lhe fazer amar ou detestar o que deve ser a semelhança da terra que deve fazer frutificar a semente. Aristóteles. A outra era do Descartes, que é uma frase de epistemologia. A Antônia, então, que vai dar aula para vocês de medieval, ela trouxe uma frase do Agostinho também, né, que aí já vem na área dela: conhece-te, aceita-te, supera-te. A Leonor, que estava aqui conversando com a gente agora, ela trouxe a frase: só o que permanece é a impermanência. A ideia dessas frases foi algo que caracterizasse, né, a gente enquanto professor de filosofia, assim. Não sei se deu certo, não sei. Esse é o Jean, também, se vocês precisarem de alguma coisa da área da filosofia, procurem ele. Ele é o coordenador adjunto da filosofia.
E ele trouxe a frase: o importante é governar a si mesmo. O Geo vai dar aula tipo, mais de contemporânea para vocês, assim, de política. Essa é a Mari. Ela trouxe uma frase que eu até brinquei com ela no grupo, que se alguém pedir para eu explicar a frase dela, eu não consigo, assim, porque eu achei extremamente culta a frase dela. Ser assumido como entidade é, pura e simplesmente, ser reconhecido como valor de uma variável. Bem reflexiva. O Douglas, nunca devemos nos contentar com a mediocridade. Bem filosófico ele, nada egocêntrico. E eu, que acho que sou. Dizem que as pessoas da filosofia são meio doidas, tá? Mas como vocês puderam ver, a maioria é normal. Eu é que sou meio doida mesmo. Que aí eu trouxe essa frasezinha super legal. Gente, um segundo, eu vou ter que dar um jeito aqui. Tem uma gata que ela gosta de ficar entrando e saindo dentro dos lugares. Eu trouxe a frase "a cadeira é azul", não sei se alguém já ouviu falar. Pois é. Essa frase ela é muito falada nas turmas de filosofia, geralmente para representar quando a gente aprende alguma coisa e para falar da relação de conhecimento entre a coerência entre o que é real e o que a gente diz, né, das coisas. Então, provavelmente vocês não vão ouvir muito essa frase, mas numa aula de filosofia a gente escuta essa frase o tempo inteiro. Por isso que eu botei, era meio que uma piada, assim. Mas acho que não deu para entender, porque não tem uma cadeira azul aqui, a minha cadeira é branca, e não sei se vocês vão ter uma cadeira azul aí, então não tem como fazer a referência, né, da cadeira azul. Enfim. Viu? As pessoas ouviram, é uma brincadeira bem, sei lá, na filosofia faz sentido, eu juro. Tá. O plano de estudos, então. Como a gente resolveu organizar o plano de estudos para vocês conseguirem ter tipo, uma ideia geral assim da história da filosofia, só que bom, a gente tinha que fazer um plano fechado, né, para não ficar muito perdido, e também dentro de um período de tempo que não fosse muito longo, porque a gente não sabe quando as aulas vão ser retomadas e tal. Enfim, a gente decidiu resolver pelo quê? Pegar as áreas principais da filosofia, que são a ética, a política, a epistemologia e a lógica, ou a metafísica, e trabalhar dentro dos períodos da filosofia, tá? Alguém entende se eu falo assim? Se vocês não entendem, eu vou explicar mais agora daqui para frente. Então, seriam basicamente 17 aulas trabalhando nesse sentido. Filosofia antiga, ética, política, epistemologia e lógica. Filosofia medieval, ética, política, epistemologia e metafísica. Filosofia moderna, ética, política, epistemologia e metafísica. Filosofia contemporânea, ética, política, epistemologia e metafísica. Tá. Aí, vamos começar, então. Até aqui foi uma introdução. Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem alguma pergunta, deixem aí nos comentários. Eu achei legal isso, de deixar as perguntas nos comentários. Acho que para começar, a pergunta mais difícil de todas, assim, né? E que se perguntar para qualquer estudante de filosofia, a pessoa vai ficar um pouco chocada, não vai saber o que responder. Ela vai pensar um pouco e vai te dar uma resposta que com certeza vai ser insatisfatória, tá? Então, para iniciar, o que é a filosofia? Aí eu trouxe essa citação aqui, que é um pouco uma brincadeira também, mas que diz muito, assim, sobre o papel da filosofia, né? O que faz de algo um tópico filosófico? À primeira vista, pode parecer que a filosofia pode ser caracterizada por seu assunto distinto. Ética, metafísica, epistemologia e assim por diante. Mas qualquer tentativa de caracterizar a filosofia em tais termos enfrenta a objeção de que não há limite para a gama de contextos intelectuais em que questões filosóficas podem se manifestar. Meu exemplo favorito é por que espelhos invertem da esquerda para a direita, mas não de cima para baixo. Entendeu? Tá? Então, basicamente, filosofia é o quê? Um conjunto de perguntas sobre o mundo e sobre a ordem das coisas, sobre a natureza. Então, o que eu coloquei aqui? Uma brincadeirinha. Questione tudo por quê. Né? Então, o que é filosofia? A filosofia ela se faz através da indagação, da lição e da reflexão.
e basicamente de um conjunto de perguntas que os filósofos passam a vida inteira tentando responder. Às vezes conseguem, aí alguém vai lá e diz que eles não conseguiram de verdade, a gente tenta responder de novo, e assim por diante. A gente passa a vida inteira tentando responder algumas questões. Quais são essas questões? Trouxe alguns exemplos, claro que tem tipo, muito mais mesmo. O que é o tempo? O que é o número? Existe algo fora da nossa mente? O que dá sentido a uma palavra? O que faz com que uma ação seja certa ou errada? Essa é a minha favorita, eu acho. Então, qual é a origem da palavra filosofia? Dizem por aí, pelo menos os mais tradicionais, que a filosofia surgiu na Grécia, lá pelo início do século pelo início do século VII e VI, mais ou menos. Porém, há muitas contestações a isso, né? Porque dizem algumas pessoas que a filosofia poderia já existir lá pela Índia, ou, enfim. Outros tipos de filosofia, outros tipos de pensamento que também podem ser considerados filosóficos. Então, a filosofia é basicamente a maneira, né, que os gregos antigos encontraram para explicar o mundo, os fenômenos e os acontecimentos de maneira racional. Essa palavra ela teve origem com Pitágoras. Dizem que ele estava andando na rua, assim, e alguém falou assim, eis aqui um sábio. E aí ele olhou e falou, eu não sou um sábio, eu sou um filósofo. Ou seja, ele era um amigo da sabedoria. Então, filo significa amor, amizade, sofia, sabedoria, conhecimento. Até aqui, eu acho que, já que todos vocês aí tiveram alguma aula de filosofia, estou chovendo no molhado, né? Falando o que todo professor de filosofia fala na primeira aula. Talvez hoje eu só vou fazer isso. Tá, então, basicamente, a filosofia é isso, essa gana por conhecimento, por entender o mundo, tentar entender como as coisas funcionam, tentar explicar como as coisas funcionam, e para isso a gente tem um método para entender como o conhecimento funciona. A gente dividiu o conhecimento em 4 tipos de conhecimento, tá? E aí, vamos fazer uma brincadeira, já que vocês estão bem participativos. Eu vou falar aqui um tipo de conhecimento e vocês me dão exemplos. Tipo, eu vou dar um exemplo nesse caso aqui, tá? Um conhecimento de senso comum. O conhecimento que a minha mãe tem para preparar um feijão branco. Tá? É um conhecimento de senso comum que eu não tenho, mas que ela tem, que ela adquiriu através da prática. Tá? Eu vou ler aqui para vocês uma definição. Vocês coloquem outros exemplos aí, tá? E aí, a gente vai fazer isso sucessivamente. Eu vou falar o tipo de conhecimento e vocês me ver se a gente está falando a mesma linguagem. Perfeito? Conhecimento de senso comum, então. Esse tipo de saber baseia-se na vivência espontânea da vida e começa a ser construído tão logo o homem seja lançado no mundo. Ele vive esse processo até o dia de sua morte. Por isso, tudo que diz respeito à condução da vida na Terra pode se tornar objeto a ser explorado e representado nesse nível de conhecimento da realidade. As características desse tipo de saber compreendem a não sistematicidade, razão pela qual ele não é produzido com base em procedimentos metodológicos. Ou seja, eu não preciso ter um tipo de método, por exemplo, eu não preciso ter um caderno para anotar os passos para aprender um tipo de conhecimento de senso comum. Por exemplo, quando eu sei, olhando para o céu que vai chover, eu não tenho um método para isso, eu simplesmente olho para o céu e sei que vai chover. Tá? Como o Gerson falou aqui. Os exemplos das pessoas de filosofia são tão óbvios que todo mundo conhece já, né? Enfim. O que resulta dessa relação com o mundo é um saber que muitos chamam de saber empírico, vulgar ou ainda senso comum. Acho que está ok, né? Senso comum é o mais tranquilo, esse é o que todo mundo tem, a gente nasce e vai criando ao longo da nossa vida, e a gente tem senso comum sobre uma série de coisas. Esse conhecimento é o tipo de conhecimento que a minha avó, que estudou até a 4ª série, tem de montão, assim. Ela tem muito conhecimento, muito mais que eu, ela tem de coisas absurdas. Não faz. Começou às 18 horas, então faz um pouquinho de tempo. Enfim, próximo tipo de conhecimento. Não, conhecimento empírico não é igual a conhecimento de senso comum.
Tá? O conhecimento empírico é o tipo de conhecimento que ele é adquirido através da experiência. Porém, a gente pode adquirir através do conhecimento empírico outros tipos de conhecimento. Tipo, a gente pode, eu vou explicar os outros tipos de conhecimento e aí você vai entender como que o conhecimento empírico ele pode te auxiliar a ter outros tipos de conhecimento, tá? O conhecimento mítico religioso, ele não é necessariamente um tipo de conhecimento empírico. Quando eu falo empírico, eu estou falando de experiência, qualquer coisa que eu adquiro através da experiência, tá? Outro tipo de conhecimento, esses conhecimentos, a gente fala que eles têm uma escala de rigorosidade e metodologia, tá? Então, o segundo conhecimento é o conhecimento mítico religioso. Bota os exemplos aí, Gerson. Pessoal, botem os exemplos aí. Tipo de conhecimento mítico religioso. É um tipo de conhecimento que ajuda o ser humano a explicar o mundo por meio de representações que não são logicamente raciocinadas, nem resultantes de experimentações científicas. O conhecimento mítico é expresso por meio de linguagem simbólica e imaginária. O slide demora a aparecer. O saber teológico fundamenta-se na fé. É dedutivo a partir de uma realidade universal para representar e atribuir sentido a realidades particulares. Desse modo, o conhecimento teológico parte da compreensão da aceitação da existência de um Deus, de deuses, quais constituem a razão de ser de todas as coisas. Esses seres revelam-se aos humanos. Dão ao homem e à mulher as suas verdades, as quais se caracterizam por serem indiscutíveis, inquestionáveis, se assim são. A razão não precisa compreender esses dogmas, mas aceitá-los. É esse processo de conhecimento teológico investiga e tenta explicar. Eu estou lendo as perguntas agora, tá? O que vocês comentaram. O conhecimento cristão é um tipo de conhecimento mítico religioso. O conhecimento dos mitos gregos, romanos, é um tipo de conhecimento mítico religioso. O exemplo que o Gerson aqui deu é um tipo de conhecimento mítico religioso, tipo contos mitológicos. Próximo tipo de conhecimento seria o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Que é o conhecimento filosófico, também conhecido como conhecimento racional. Eu quero exemplos de filósofos aí, vários filósofos, joguem vários filósofos no chat. Baseia-se na especulação em torno do real, tendo como objetivo a busca da verdade. Por isso disse que é uma atitude. Ele é sistemático, diferente do tipo de conhecimento. O senso comum não tinha um sistema, aqui a gente já tem um tipo de sistema, a filosofia ela já tem a lógica, né? Ele é sistemático. Diz aqui que ele não é experimental, mas eu tenho algumas restrições quanto a isso, porque a filosofia contemporânea ela já realiza alguns tipos de experimentos, mas até aqui, então, a gente toma como se a filosofia não fosse experimental, porque pelo menos é a concepção que a gente tem até aqui. Vai à raiz das coisas e é produzido segundo o rigor lógico que a razão exige de um conhecimento que se quer buscando a verdade existente. Nessa busca, o conhecimento filosófico busca os porquês de tudo o que existe e é ativo, pois coloca o humano em busca de respostas para as inúmeras perguntas que ele próprio pode formular. Então, é um pouquinho aquilo que eu falei para vocês no início, né? Que a filosofia costuma trazer uma série de questionamentos. Pô, ninguém botou aí uns filósofos para a gente brincar um pouquinho. Vou achar que vocês não conhecem, não sabem o que é conhecimento filosófico. Tá, vou passar pro próximo, então. Aí eu botei uma piadinha aqui, um meme, que é a filosofia tentando, tipo, molhar a opinião pública, né? Quando o filósofo tenta mostrar que as pessoas estão sendo incoerentes ou irracionais, né? Eu acho muito engraçado esse meme. Enfim. E aí, o último tipo de conhecimento, que é o conhecimento científico, ele é semelhante ao conhecimento filosófico, porque ele tem um tipo de sistematização, né? O saber científico também é racional e é produzido mediante a investigação da realidade,
seja por meio de experimentos, seja por meio de busca do entendimento lógico de fatos, fenômenos, relações, coisas, seres e acontecimentos. Trata-se de um conhecimento que é sistemático, metódico e não é realizado de maneira espontânea. Vou parar de ler. Ai, tá travando um pouco. Trata-se de um conhecimento que é sistemático, metódico, que não é realizado de maneira espontânea. Eu risquei aqui o intuitivo, porque tem muito conhecimento que é realizado, muito conhecimento científico que foi realizado de maneira intuitiva. Ele é baseado na fé ou simplesmente na lógica racional. Ele prevê ainda experimentação, validação e comprovação. Amor, oi. Desliga o áudio aí. Enfim, ele prevê ainda experimentação, validação e comprovação daquilo que chega à título de representação do real, mediante as leis que chegam ao conhecimento científico, os quais são utilizados para intervir na realidade e transformá-la ou para pior. Tá, acho que os tipos de conhecimento tá tranquilo aí, só para a gente entender que existe um certo método, e quando a gente fala de filosofia, parece o que, Leonor? O que é o conhecimento científico ou... Eu trouxe esses tipos de conhecimento para vocês. Ah, ok. É porque, tanto no conhecimento do senso comum, quanto no conhecimento científico, a gente tem o conhecimento empírico, tá? Só que no conhecimento do senso comum, a gente não tem um tipo de extrapolação, a gente não tem uma sistematização. Quando a gente chega no conhecimento científico, tem uma sistematização desse método, uma sistematização desse conhecimento adquirido através da empiria, através da experiência. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui uma caneta. Aí, através da experiência, eu vou estudar aquela caneta. O senso comum não tem percepção da filosofia geralmente é lógica, a análise conceitual, existe também a filosofia experimental. A filosofia geralmente pensa através não respondeu os filósofos, né? Leonor, tu tem que desligar o teu microfone, porque tá dando interferência, o som tá bem ruim. Agora tu desligou. Agora tá bom. Tá, então, tá tranquilo os tipos de conhecimento? Não sei o que vocês acham, eu posso continuar? Se ficou alguma dúvida, eu falo aí. Beleza, então. Tá, beleza. Então, basicamente, os tipos de conhecimento para vocês entenderem que quando a gente estiver falando daqui para frente de conhecimento, a gente vai estar falando do conhecimento filosófico, tá? Não está falando de senso comum, não está falando de conhecimento mítico religioso, e também ainda não está falando de conhecimento científico, embora a filosofia se aproxime muito do conhecimento científico em alguns locais, tá? Em algumas partes, alguns filósofos, principalmente os positivistas, os naturalistas, alguns modernos ali, Locke, tá bom? Eles se aproximam muito do conhecimento científico, porém a gente não vai tá fazendo experimentos, tá? A gente vai estar a partir da filosofia que faz análise conceitual até então. Daí a gente vai falar um pouquinho agora sobre as áreas da filosofia, que vai ser o método que a gente vai trabalhar com vocês. Então eu trouxe aqui as principais áreas da filosofia. Eu trouxe a estética também, porque eu achei que seria importante vocês saberem que existe, mas a gente não vai trabalhar a estética de forma direta. Talvez a estética apareça de forma transversal durante as aulas, mas a gente não vai trabalhar ela de forma direta, tá bom? Tá. Ai, ficou tão pequenininho. Primeira área, a ética. Então, o que faz a ética? O campo da ética, ou da filosofia moral,
ele envolve sistema. Ah, eu vou fazer uma. Eu queria que vocês participassem, tá bom? Ia ser legal, porque eu me sinto menos ridícula falando com um microfone aqui sozinha no computador. Então, eu vou falar dessas áreas aqui da filosofia, mas existem muito mais áreas, sério. Existe uma porrada de áreas da filosofia. Então, estão jogando aí as outras que vocês lembram que eu não vou estar trabalhando, tá? Botem aí para nós, botem em jogo. E aí a gente pode falar um pouquinho delas depois, se vocês quiserem. Tá, então o que a ética estuda? O campo da ética ou da filosofia moral envolve sistematizar, defender, recomendar conceitos de comportamento certo e errado. Ou seja, as principais perguntas da ética são: como devemos agir? O que é correto fazer? Devo matar? Devo mentir? Por aí vai. A ética ela se divide em 3 grupos principais. Provavelmente vai ser trabalhado isso lá pela ética contemporânea com vocês, tá? Existe a metaética, que ela investiga de onde vêm os nossos princípios éticos, o que eles significam, por exemplo, o que é o bom, o que significa o bom, tá? Eles são apenas invenções sociais. Se a noção de bom ela foi construída socialmente ou se ela existe independente dos seres humanos existirem, elas envolvem mais do que expressões de nossas emoções individuais, ou seja, será que a ética, aquilo que é bom, ele existe porque eu, Bruna, sinto que devo agir desta forma boa, ou ela existe universalmente e isso afeta a Bruna a agir de forma boa, tá? Isso dentro da metaética. A ética normativa. A ética normativa ela assume uma tarefa bem mais prática, tá? Que é chegar a padrões morais que regulam a conduta certa e errada. Isso pode envolver a articulação dos bons hábitos que devemos adquirir, dos deveres que devemos seguir ou das consequências do nosso comportamento para os outros. Quando eu falo de ética normativa, a gente está falando de normas morais. O que eu devo fazer, como eu devo me portar em determinada situação, esse tipo de coisa. Geralmente, quando a gente fala de ética normativa, a gente está pensando aqui em Kant. E a ética aplicada, que geralmente envolve aquelas questões mais específicas, como aborto, infanticídio, direitos dos animais, preocupações ambientais, homossexualidade, pena de morte, guerra nuclear, essas questões debatidas de forma prática. E aí, provavelmente, dentro do período que a gente tem para trabalhar aqui, né? Depois, se a gente tiver mais tempo, a gente vai ampliar, mas provavelmente a gente vai trabalhar com a ética normativa, tá? Então, dentro da ética normativa, a gente ainda tem uma subdivisão, que é a ética das virtudes, que ela atribui moralidade àquilo que o indivíduo faz, ou seja, se a Bruna foi lá e matou uma pessoa, o que está errado é o caráter da Bruna de matar uma pessoa. Ou a ética deontológica, ela atribui a moralidade à ação em si, ou seja, se a Bruna foi lá e matou uma pessoa, o que aconteceu de errado foi a ação da Bruna de matar uma pessoa. Ou o consequencialismo, que atribui a moralidade ao resultado da ação. Ou seja, se a Bruna foi lá e matou uma pessoa, o resultado é o problema da ação, né, o certo ou errado, é essa pessoa ter morrido devido à ação que a Bruna teve de matar essa pessoa. Aí eu trouxe. Tem uma brincadeira. Tem uma distinção entre ética e moral, que provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar porque não vai ter tempo, mas dentro dessa distinção, aquilo que é cultural e social geralmente é atribuído à moral e não a questões éticas. Tá, Wesley? Foi a minha tentativa de responder mais ou menos. Existe na filosofia uma metodologia que chama caso dos métodos, tá? Que é a utilização de experimentos hipotéticos para pensar questões filosóficas. Aí eu trouxe para vocês um experimento de pensamento que a gente chama aqui, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Desculpa, às vezes eu tenho que. Se eu paro de falar, às vezes assim é porque eu tô lendo as questões de vocês, tá? Eu não sei se a Leonor tá aí ainda, mas eu vou deixar para a Leonor responder vocês. Eu vou continuar aqui por causa do tempo. Enfim.
Tá, e eu vou falar para vocês um pouco desse dilema. Provavelmente ele se chama Trolley Problem. Tem vários casos dele no YouTube, assim, tem uns que são muito legais. Tem o V-Salse, que eu vou escrever aqui para vocês. Ele fez esse experimento com pessoas de verdade. Tipo, ele fez as pessoas acreditarem que eles estavam nessa situação e fez elas tomarem decisões morais. Fez as pessoas tomarem decisões morais, acreditando que elas estavam numa situação que elas tinham que decidir onde matar uma pessoa ou matar. Ou. É tipo isso, matar uma pessoa ou não matar ninguém, né? Enfim. Vou contar para vocês como é que é essa situação, tá? Ela é um tipo de dilema moral. E aí você tá. Você é a pessoinha ali que tá tremendo com uma alavanca. Você pode decidir se o trem mata uma pessoa ou mata 5 pessoas. Aí, o que vocês fariam numa situação de conflito, né? Se tu tem que escolher entre matar uma pessoa, que o trem seguiria o seu caminho normal. Se o trem seguisse o seu caminho normal, ele mataria 5 pessoas, mas tu tem a possibilidade de desviar esse trem e matar apenas uma pessoa. Qual seria a tua situação? O que tu faria nessa situação? Ou a gente ainda pode fazer uma variante desse experimento. Se tu pudesse matar 5 pessoas, ou matar um parente teu que tivesse. Você não tem a opção de deixar o trem parado, o trem já está em movimento, ele está vindo. Ou você mata a tua mãe que está sentada, a tua mãe que está no trilho do trem, ou mata 5 pessoas que está no outro lado do trilho do trem, que tu pode decidir, né, porque tu está com a alavanca. Ou pior ainda, você pode pegar. Gente, eu não sou gordofóbica, tá? É só a Filipa Foot, que criou esse experimento, ela colocou essas situações. Digamos que tem uma ponte enorme e tem uma pessoa muito gorda em cima da ponte. E aí tem 5 pessoas se o trem continuar em linha reta, tem 5 pessoas. Se tu empurrar aquela pessoa gorda, ela vai tirar o trilho do lugar. Vai tirar o trolley, né? O bonde do caminho e não vai atropelar 5 pessoas, mas tu vai automaticamente matar aquela uma pessoa gorda. Tá? Isso é só para vocês brincarem assim com a mente de vocês. Dos vários casos que tem na filosofia assim, de dilemas morais, tá? Tá, vou continuar. Foi só para trazer uma brincadeira mesmo. Deixa eu ver se isso aqui vai passar. Não tá passando. Tá, outra área da filosofia é a estética, que a gente não vai trabalhar, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, assim. A estética é um ramo da filosofia que tem por objetivo o estudo da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. Acho que a estética vocês estão bem mais acostumados, né? Porque a gente lida muito mais com a estética no dia a dia. Porém, tem você aqui. Na filosofia, a gente. Porém, na filosofia, a gente trabalha com questões como o que é o belo, a percepção que a gente tem dos objetos, se existe moralidade nas artes, nas obras de arte e assim por diante. A teoria do conhecimento, tá? Que a próxima aula que vocês vão ter já vai ser de teoria do conhecimento com o Douglas. Eu tô ficando sem voz já. Então, a palavra epistemologia, ela vem do grego episteme. Vocês gostaram do dilema do bonde, né? Tá, eu vou deixar vocês debatendo o dilema do bonde e vou continuar aqui. A palavra epistemologia, ela vem do grego episteme, conhecimento, e logos, estudo então, estudo do conhecimento. Os filósofos que se preocupam com a teoria do conhecimento levantam questões como o que é o conhecimento, o que podemos conhecer. Existem alguns tipos de conhecimento, né, dentro da teoria do conhecimento. Conhecimento processual, que a gente chama de know-how, que seria o conhecimento que é dado pela ação, por exemplo, andar de bicicleta ou dirigir, coisas que a gente faz sentidamente e cria o hábito de fazer. O conhecimento por familiaridade, que ele ocorre em primeira pessoa, por exemplo, saber o sabor de um abacaxi, que eu não tenho como explicar, esse seria um tipo de conhecimento empírico também, né? E o conhecimento proposicional, na verdade, todos aqui até agora são conhecimentos empíricos. O conhecimento proposicional, ele pode não ser empírico também, né? Ele é usado para descrever algo. Por exemplo, as baleias são animais mamíferos, tá? O que significa conhecer algo? Como o conhecimento tem um espectro muito amplo, os epistemologistas eles buscam uma concepção universal do conhecimento.
que possa ser aplicado a todas as proposições. Existem 3 requisitos que são consenso, tá? Isso aí que a Leonor falou é real, assim. Eu trouxe para vocês aqui, ó, só para jogar, só para a gente ficar curioso, para a gente saber, porque essas coisas vão ser melhor trabalhadas nas próximas aulas, tá? Isso aí é só uma introdução hoje. Então, vamos para o conhecimento, tá? O conhecimento, para a gente ter um tipo de conhecimento, a gente precisa ter crença verdadeira justificada. Isso aí foi definido por Platão lá no Teeteto. E até 1963 foi aceito como a definição tradicional do conhecimento, tá? Ou seja, é muito tempo, muito tempo. Então, tomem isso. Para eu ter conhecimento, preciso ter uma crença verdadeira e justificada. Agora eu vou dar um exemplinho para vocês. Outro caso dessas historinhas aí. Digamos que eu estou passeando numa estrada e aí eu olho para um campo bem longe e tem várias ovelhinhas. Aí eu aponto e tá a minha filhinha do lado e eu digo para ela: olha ali, uma ovelha. Só que aí a gente vai andando e aí eu chego mais perto e eu afirmo para ela: tem uma ovelha no campo. Aí eu boto meu óculos e... não, é um poodle, não é uma ovelha. Porém, atrás de uma árvore tinha uma ovelha. E aí eu tenho crença, porque eu tinha crença de que tinha uma ovelha quando eu vi o poodle. Eu tenho verdade, porque atrás da árvore... olha só, eu fazendo mãos aqui que não cabem no espaço da tela. Atrás da árvore tinha uma ovelha. E eu estava justificado a crer que tinha uma ovelha no campo, porque de fato tinha uma ovelha e eu estava vendo uma ovelha através de um meio confiável, que é a minha visão. Então, eu tinha crença, verdade e justificação, mas o que eu não tenho? Eu não tenho conhecimento. Então, a definição tripartite do conhecimento, que foi aceita durante toda a tradição filosófica, ela caiu por terra através de um exemplo que a gente tem todos os requisitos necessários para ter conhecimento, mas a gente não tem conhecimento. E aí a gente pergunta, né? Bom, se então o que era conhecimento não é mais conhecimento, o que é conhecimento? E aí vocês vão ver isso em uma série de aulas sobre teoria do conhecimento com todo o pessoal, inclusive comigo. Eu acho que vou dar uma aula de teoria do conhecimento também. Outra área da filosofia política. Eu vou ir um pouco mais rápido, porque eu percebi que eu estou demorando e vai faltar tempo. Filosofia política é o ramo da filosofia que se preocupa no nível mais abstrato com os conceitos e argumentos envolvidos na opinião política. O significado do termo político é em si um dos principais problemas da filosofia política. De maneira geral, contudo, pode-se caracterizar como políticas todas as práticas e instituições que se preocupam com o governo. As perguntas, basicamente, que são relacionadas à política é: quem deve governar? Qual a melhor forma de governo? Políticas afirmativas, igualdade, tá? Basicamente. Outra área que vocês vão estudar é a lógica. Então, o que é a lógica? A lógica é uma palavra que define a ciência do raciocínio, da argumentação. Outro conceito de lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Essa ciência abrange vários conceitos, dentre eles a argumentação, a matemática e a informática. A definição, e dentro da lógica, a gente vai ter apenas uma aula de lógica, e vai ser a lógica antiga. E provavelmente a gente vai estudar a lógica aristotélica com a Mariana, tá? Então, vocês vão estudar, a definição da lógica aristotélica é o estudo da lógica por meio do pensamento. Isso porque o filósofo grego acreditava que a lógica era um mecanismo para validar o pensamento. Então, basicamente, é isso que torna... a lógica é um dos principais métodos da análise, da filosofia, tá? Basicamente. Esse aqui é o mais complicado, sério. Foi muito difícil procurar uma definição para vocês. Eu achei engraçado que vocês estão aí no dilema do bonde ainda. É legal tentar achar uma solução, mas, gente, não tem solução, não tentem achar. A ideia é essa mesmo, ser um problema. Tá, então a metafísica, muitas pessoas, para quem vocês vão perguntar o que é a metafísica, elas vão dizer que a metafísica é tudo aquilo que vai além da física. Porém, essa ideia, muitos estudiosos, principalmente Aristóteles, hoje dizem que essa é uma ideia errada, de que a metafísica seria aquilo além da física. Por exemplo, Deus é uma ideia metafísica porque é aquilo que eu não posso tocar. Mas essa é uma ideia equivocada.
Tá? Eu vou ler aqui para vocês. A palavra metafísica é derivada de um título coletivo de 14 livros de Aristóteles, que atualmente pensamos como constituindo a metafísica de Aristóteles. Eu acho que vou explicar melhor. Tá? Assim, Aristóteles escreveu uma série de livros, e os estudiosos nomearam o livro como os livros da física, e aí depois tiveram os livros da metafísica. Então a ideia era que primeiro fossem estudados os livros da física e posteriormente fossem estudados os livros da metafísica. E aí, como a gente tem uma dificuldade na definição do que seria a metafísica, eu trouxe para vocês o que seriam alguns problemas da metafísica, que a gente costuma trabalhar na metafísica. São, principalmente, os problemas dos universais, ou aquilo que pode ser universalizado entre diferentes culturas, o ser e a essência, o que caracteriza um ser humano enquanto ser humano. Cansado. A substância, modalidade, ou seja, probabilidade de algo acontecer, a possibilidade ou a referência, o espaço-tempo, são questões metafísicas. O tempo é uma questão metafísica muito interessante, né? A causação, a liberdade, o determinismo. Tá, e aí vocês pensaram em outras áreas da filosofia? Que eu tinha falado para vocês pensarem, vocês não pensaram, né? Tudo bem. Então, tipo, outras áreas da filosofia que a gente não vai... Vou jogar. Ontologia, fenomenologia, hermenêutica, filosofia da mente, filosofia da neurociência, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, existencialismo. Deixa eu ver meus livros. Filosofia analítica. É que eu só tenho livros de epistemologia, daí é difícil de... Enfim, existe assim... Sério, eu não sei nem numerar quantas áreas da filosofia, tá? A gente vai tentar trabalhar com vocês realmente as principais, ou pelo menos as maiores. Não que sejam as principais, porque não tem esse nível, assim, mas as que são mais trabalhadas dentro dos departamentos, que são mais tradicionais. Filosofia da educação, né, Leonor? Defendendo o pão. Tá. E agora eu vou para a parte final, então. A filosofia, além de ser dividida por áreas, na verdade, olha, não dá para dizer que são essas que caem no Enem, tá? Mas é que essas são as que são realmente mais estudadas. Mas às vezes caem umas coisas no Enem que a gente não, assim, não tem nem ideia de que poderia cair, assim. Coisas que nem a gente estuda, às vezes caem no Enem. É bizarro. Enfim, tá. A filosofia, ela é dividida por áreas, por problemas, que a gente não vai conseguir trabalhar aqui, porque por problemas, assim, ó, gigantesco. E, dentro disso, a filosofia ainda é dividida por períodos, tá? Então, a gente vai trabalhar a filosofia antiga. Dentro da filosofia antiga, a filosofia, ela surge lá por 7, 6 antes de Cristo, e ela é dividida, geralmente, entre os pré-socráticos e depois de Sócrates. A preocupação dos filósofos antigos, em geral, eram questões da natureza. Essa parte eu tive que colar, gente. Sério, eu sou uma estudante de filosofia horrível, porque eu, eu não sei as áreas da filosofia. Não, mentira, eu sei, mas é que é meio difícil. Tá, então, a filosofia, ela surge na tradição ocidental, muito forte, né? Tipo, na Grécia, em Roma. Ou pelo menos é isso que a gente tem a informação mais consolidada, assim, né? Porque existem informações de que existe filosofia oriental e que ela é muito, muito mais antiga do que a filosofia grega. Mas isso não é tão considerado dentro da universidade, pelo menos. Ainda. Porque a filosofia africana, ela tá tomando um poder muito grande, assim, dentro da universidade. É bem legal de ver, assim. Outras epistemologias estão ganhando muito espaço dentro da universidade. Então, a filosofia ela surge com essa necessidade de explicar o mundo que os filósofos tinham, e eles geralmente tentam explicar como que o universo se originou, o que faz as coisas serem como elas são, e ela vai até mais ou menos 5... vamos lembrar que lá em 1 começa a contar, né, depois de Cristo.
Então, essa filosofia antiga, ela tem essa questão da natureza como foco até mais ou menos 5 depois de Cristo. Aí, então, né, começa a filosofia medieval. Enquanto a filosofia antiga ela tinha esse foco na natureza, em procurar a origem do universo na natureza, tinha Heráclito, né, que dizia que o universo ele se originou da água, tinha filósofos que diriam que o universo se originou da terra, do fogo. Aqui, por outro lado, a gente já tem uma versão da filosofia mais associada à fé. Né? Então, tem uma consolidação do cristianismo e eles tentam relacionar a filosofia. Tentam conciliar a filosofia com a religião. Então, tipo, eu podia ter falado assim, né? Os proponentes da filosofia antiga são Aristóteles, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, os estoicos, os helênicos. Acho que por aí, assim, né? Sócrates. Na filosofia medieval, como nomes mais importantes, né? A gente tem. Tá, aí a gente tem dividido entre a patrística, né? Os padres e a escolástica. E a gente tem como nomes mais importantes Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Boécio. Aí a gente tem, então, a filosofia moderna, e aqui os filósofos ainda estão muito influenciados pela Igreja Católica, muitos ainda têm a ideia de Deus muito forte, mas começa, então, o Renascimento e o surgimento de metodologias de pesquisa, uma questão mais ligada à ciência, um desenvolvimento maior da ciência. Tem muitos filósofos que defendem, né, que a filosofia moderna ela começa com Descartes, então com essa separação entre o corpo. Olha, para vocês verem, né, o quanto isso já é bizarro, uma ruptura, assim, né, entre o cristianismo da filosofia medieval e a filosofia moderna. Que Descartes, que inicia a filosofia moderna, ele começa tentando mostrar que existe uma separação entre mente, né, ou alma, e o corpo, né, o quanto isso já é uma ruptura muito grande. E a gente tem um debate muito grande entre os empiristas e os racionalistas, e a gente vem com Kant tentando fazer uma conciliação entre os empiristas e os racionalistas. Deixa eu ver, como nomes principais da filosofia moderna, eu acho que a gente tem Descartes, com certeza, Maquiavel, Locke, Hume, Spinoza, Kant. Aí aqui a gente tem a descoberta de instrumentos de pesquisa, como a bússola. Como é que é o nome daquele que olha assim? Microscópico? Eu não lembro como é que é o nome. É para olhar os astros e as estrelas. Telescópio. É isso? Eu não lembro o nome. Enfim. Vocês estão botando aqui, olha que legal. A Leonor está botando. Telescópio, isso aí. Descoberta do telescópio. Então, lá por. Olha, que engraçado. Aqui Marx está entre os modernos, mas pelo que eu andei pesquisando, Marx e Schopenhauer já entraria na filosofia contemporânea. Mas esse limite, assim, entre um período da filosofia e outro, ele não é tão delimitado quanto a gente gostaria que fosse, tá? Geralmente é por escolas e o pensamento que cada filósofo segue. Ele não é tão delimitado pelo período, tá? E aí, na filosofia contemporânea, a gente já tem uma variedade de pensamentos diferentes, assim, né? Tem a escola de Frankfurt, positivismo, Nietzsche, Schopenhauer, o advento da ciência. Como principais expoentes, a gente tem Simone de Beauvoir, o existencialismo, Habermas, Foucault, Rawls, tem a fenomenologia. Acho que seria mais ou menos isso, assim. E foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Acabou meus slides, assim. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algo para acrescentar, algo que vocês queiram pedir para as próximas aulas, por hoje seria isso. Essa foi minha ideia, foi mais ou menos trazer uma introdução para vocês conseguirem entender os períodos da filosofia que a gente vai trabalhar daqui para frente
e as áreas dentro dos períodos da filosofia. Seria mais ou menos isso. Posso voltar na aula de medieval. Filosofia medieval. Se vocês quiserem fazer pedidos especiais de filósofos, também a gente vai adorar, assim, trazer um pouco para vocês. Eu posso compartilhar com vocês esses slides. Eu não sei como eu faço isso, mas eu posso. Deixa eu ver. Não sei como é que faz, mas eu vou descobrir. Ah, não é aqui. Eu não sei como é que faz. Agora eu fechei tudo aqui, inclusive o bate-papo. Ah, que fofos vocês. Uh, Maquiavel, com certeza a gente vai trabalhar, porque Maquiavel é muito importante, sempre cai no Enem. O pessoal da sociologia também trabalha bastante Maquiavel. Com certeza vai ter Maquiavel. Obrigada, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Eu vou. Não é aqui que manda. Eu não sei como é que manda para vocês. Ah, ok. Eu botei ali em permitir do live da apresentação. Eu acho que vocês conseguem baixar agora, eu só não sei aonde que vocês baixam. Gente, eu não sei o que é hipótese Gaia e ecosofia, mas eu posso falar pro pessoal que vocês pediram. Nossa, é filósofo pra caramba, mas a gente não vai trabalhar todos esses, fiquem tranquilos. Então tá bom, tomara que vocês tenham ótimas aulas, tomara que dê tudo certo, tomara que essa crise acabe logo e a gente possa voltar às nossas vidas normais. Foi muito legal estar aqui com vocês. Podem baixar os slides aí. Ah, agora aqui no cantinho da tela, ó, tem para fazer o download, se alguém quiser baixar. Aí tem a linha do tempo.